O nosso trabalho de conclusão de curso se chama Sequência Didática sobre a obra Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. E se trata de um TCC produto, em que a gente propõe a elaboração de uma sequência didática sobre a obra da autora brasileira Conceição Evaristo. A nossa proposta, ela teve como motivação a mudança das listas de leituras obrigatórias da FUVEST, principalmente entre os anos de 2026 a 2028, em que as listas são integralmente compostas por obras escritas por mulheres. Nós decidimos trabalhar apenas com o Canção para Ninar Menino Grande, devido ao tempo de realização deste trabalho de conclusão de curso, e também pensando que é uma obra que estará nas listas de leituras obrigatórias pelo menos até 2029. Nosso intuito, nosso objetivo maior com esse trabalho é auxiliar os professores de literatura do ensino médio, principalmente dos anos finais, a elaborar aulas sobre a obra, né, que é novidade nas listas do vestibular. Também servindo como um guia de leitura para os alunos, né? Então é uma sequência didática que envolve uma preparação para a leitura e diversas atividades, debates sobre a leitura, né? Uma leitura guiada. Tendo também como motivação, né, a inserção de mulheres, a importância das mulheres na literatura, não apenas como personagens, mas também como autoras e protagonistas. O Canção para Ninar Menino Grande, ele foi publicado pela primeira vez em 2018. Na ocasião, a autora ela recebeu uma homenagem na Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, e ela apresentou esse livro como parte da homenagem. Posteriormente, ele foi reeditado e relançado pela Palas Editora, né, isso em 2022, que é essa versão que eu tenho aqui. Essa versão ela tem algumas poucas modificações em relação à primeira. Esse livro ele conta a história do Fio Jasmin, que é um maquinista negro, né, que por onde ele passa com o trabalho dele, né, com o trem, ele conquista mulheres, né? Na verdade, esse livro ele conta as lembranças dessas mulheres que passaram pela vida do Fio Jasmin de forma amorosa, né, sob a perspectiva da personagem que se chama Juventina, né? A narradora, ela conta o que ela ouviu da Juventina, né? Então passam várias mulheres desde antes do casamento do Fio Jasmin. O Fio Jasmin tem uma esposa, até as mais atuais. A Conceição Evaristo, ela cunhou um termo que se chama escrevivência, né? E isso está muito presente nessa obra, né? Porque a voz da escritora, da narradora, das personagens, as vozes são tão embrincadas, tão misturadas, que muitas vezes os leitores, ou seja, nós, nos perguntamos quem é que está falando. E isso é muito bonito, porque mostra que a escritora Conceição Evaristo, ela não se separa da mulher social Conceição Evaristo, né? É atravessada pelas vivências dela e de outras mulheres negras no Brasil. Então, as obras da Conceição Evaristo, elas são atravessadas por esse sentido de coletividade. E isso foi salientado, né, pela própria FUVEST ao divulgar as novas listas. A inclusão de Conceição Evaristo na lista de leituras obrigatórias da FUVEST é um sinal de como sua escrita é essencial para nós entendermos o mundo de hoje. A trajetória de Evaristo mostra para gente como ainda hoje, no meio literário, o meio literário reflete essas desigualdades raciais e de gênero presentes na nossa sociedade.
Um bom exemplo disso é quando ali por volta de 2011 ela vai publicar um livro e ela já é uma escritora com nome grande no meio literário e mesmo assim ela tem que custear parte da publicação com seu próprio dinheiro. Isso é uma situação bem comum da gente ver acontecendo com grandes escritores homens brancos, né? E em Canção para Ninar, Menino Grande, nós vemos muito presente, de uma forma muito clara, esse conceito de escrevivência defendido por ela, né? Ela mesma diz que essas histórias presentes no livro, elas são inspiradas em relatos e desabafos e até nas suas próprias observações do mundo. Isso é interessante porque mostra pra gente como essa escrevivência dela parte não de uma experiência singular, mas de uma experiência coletiva, principalmente de mulheres negras brasileiras. E quando nós falamos aqui de inserir Conceição Evaristo na sala de aula, nós também estamos falando, lógico, em aplicar a Lei 10.639, aquela que torna obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileira. Mas, além disso, essa sequência didática que nós estamos apresentando busca também formar leitores críticos e mais conscientes dessas questões sociais apresentadas pela Conceição Evaristo. Nós recorremos a dois pressupostos teóricos e metodológicos para fundamentar o conceito de sequência didática. O primeiro deles, proposto por Chinel e Dawes, define sequência didática como um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. A sequência desses autores começa com a apresentação da proposta para os alunos, segue com uma produção inicial, que serve como uma avaliação diagnóstica para a definição das próximas etapas, que são os módulos onde serão trabalhadas as dificuldades da turma, e se encerra com uma produção final. Para esses autores, essa sequência ajuda o aluno a dominar um gênero, permitindo que ele escreva ou fale de maneira mais adequada numa determinada situação de comunicação. O segundo pressuposto analisado é o modelo de sequências proposto por Cosson. Apesar desse autor não usar o termo didática, nós consideramos que os dois pressupostos que analisamos se assemelham ao sistematizar as etapas das sequências com atividades de leitura e escrita. A sequência de Cosson tem foco no desenvolvimento do letramento literário, que é o processo de apropriação da literatura enquanto linguagem. Para Cosson, as práticas de letramento literário devem considerar o contato direto do aluno com obras completas, a formação de uma comunidade leitora, a ampliação do repertório literário dos alunos e a realização de atividades sistemáticas que desenvolvam a competência literária. Para isso, ele propôs duas sequências, a básica, que é indicada para iniciar o processo de letramento literário ou trabalhar textos mais curtos, e a expandida, que é indicada para a leitura de obras mais complexas. Embora o modelo de Chinel e Dawes, que é centrado no ensino de gêneros discursivos, seja bastante difundido e tenha influenciado outras práticas pedagógicas, nós optamos por desenvolver a nossa sequência com base na sequência expandida de Cosson, porque nós avaliamos que a concepção de letramento literário proposta por esse autor está mais alinhada aos objetivos do nosso produto educacional. Ao analisar a presença feminina na literatura, é possível perceber uma evolução significativa de personagens estereotipadas a protagonistas complexas, que desafiam os papéis tradicionais atribuídos às mulheres. Incluir obras de autoras femininas e discutir suas narrativas é uma estratégia que enriquece o processo de aprendizagem, promovendo empatia e uma visão mais plural do mundo. Assim, a presença das mulheres na literatura e nas leituras escolares não só amplia o repertório cultural dos estudantes, mas também fortalece o compromisso da educação com a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Quando se trata de autoria feminina negra nas escolas, mesmo com mais de 20 anos da promulgação da Lei 10.639 de 2003, ficando obrigatório o ensino da história e cultura africana nas escolas,
As escritoras negras pouco aparecem e a aplicabilidade da lei é questionada. Incluir a leitura literária feminina negra em sala de aula pode ser uma ferramenta importante para a aplicação da lei nas disciplinas de literatura e língua portuguesa, tendo em vista que as obras são carregadas das vivências e experiência do que ser uma mulher negra no Brasil, como, por exemplo, Conceição Evaristo e sua escrevivência. A metodologia, tá, ela é com base numa pesquisa que ela foi conduzida utilizando uma abordagem qualitativa, que busca uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas educacionais, com foco específico no ensino de literatura. Nós priorizamos a interpretação de contextos e a atribuição de significados, em detrimento da mera quantificação de dados, conforme indicam Prodanov e Freitas. Caracterizou-se ainda como uma pesquisa exploratória, que, de acordo com Gil, visa proporcionar uma maior familiaridade com o fenômeno investigado, contribuindo para a clarificação e o aprimoramento das ideias envolvidas. Adicionalmente, o estudo é de natureza bibliográfica, fundamentado na análise rigorosa de pesquisas acadêmicas, artigos científicos e outras referências teóricas já publicadas. Essa abordagem nos permitiu uma análise crítica de temas cruciais como o desenvolvimento de sequências didáticas, o incentivo à literatura e a obra Canção para Ninar, Menino Grande, e a sua autora, e a relevância da inclusão de escritoras mulheres no cânone literário. Agora, sobre o desenvolvimento, tá, da sequência didática. A nossa sequência didática, ela foi desenvolvida já com uma base mais aprofundada na análise bibliográfica, onde elaboramos uma sequência didática que atendesse às necessidades dos professores de literatura e dos alunos do ensino médio. O principal objetivo é oferecer um material de apoio didático que estimule a leitura da obra proposta e facilite a compreensão dos seus aspectos temáticos, estruturais e estilísticos. Agora, sobre a sequência em si, tá? O produto que nós desenvolvemos. A sequência, tá? Ela foi desenvolvida a partir do modelo de sequência expandida de Cossum, tá? Voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E aí a gente inicia a nossa sequência com a etapa de motivação, onde nós introduzimos a obra de forma lúdica com duas atividades. A do telefone sem fio, né, para que os alunos entendam que uma história pode ser distorcida quando contada pelo outro, e uma análise comparativa entre as obras com o mesmo tema, mas com pontos de vistas diferentes. Na etapa de introdução, né, o professor ele apresenta o autor e a obra que será lida, e sugerimos uma aula expositiva com infográficos sobre a Conceição Evaristo e um vídeo onde a autora fala sobre o livro e uma roda de conversa sobre o conceito de escrevivência. A terceira etapa, tá, que é quando a leitura propriamente dita acontece. Cossum propõe que a leitura, a obra, seja lida em casa, mas que o professor acompanhe essa jornada nas aulas. E aí, então, sugerimos 3 aulas, né? Na primeira, o professor apresenta estratégias de leitura e nas seguintes, os alunos reúnem em grupos para trocar reflexões e compartilhar o que registraram no diário de leitura.
Na quarta etapa, tá, que é a primeira interpretação, os alunos constroem análise sobre a obra com a produção de textos do gênero carta para compartilhar suas impressões sobre o livro. Após a primeira interpretação, o modelo expandido prevê que as etapas de contextualização e segunda interpretação, que servem para o aprofundamento de leitura e análise de um aspecto específico da obra, né? Essas sejam etapas que possam acontecer em momentos diferentes ou podem ser feitas num único momento, como fizemos na nossa sequência didática. Sugerimos uma aula com um debate sobre quem é o público que lê autoras mulheres e por que é importante ler autoras femininas. Depois, os alunos devem produzir um material compilando as informações levantadas no debate. E na última etapa de expansão, a ideia é ampliar o repertório dos alunos, né, relacionando a obra lida com outras autoras femininas, né, e sugerimos que o professor apresente trechos dos livros da lista da FUVEST e peça para que os alunos escolham uma próxima leitura a partir daquela lista. As atividades e as etapas dessa sequência podem ser adaptadas conforme o contexto de cada turma, o tempo disponível, os objetivos do professor e os recursos da escola. Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas diversas atividades que tiveram como objetivo aprofundar os conhecimentos teóricos e aplicá-los de uma forma estruturada no trabalho. As etapas das atividades, elas foram organizadas de uma forma sequencial e interligadas para garantir a coerência metodológica do trabalho. Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas relacionadas ao tema e todos os integrantes do grupo, de uma forma ativa, separaram, escolheram e sugeriram obras relevantes. Essa interação permitiu com que fossem escolhidos os materiais mais diferenciados para o desenvolvimento do trabalho, mais adequados. A pesquisa bibliográfica, ela focou na autora, nas obras da autora Conceição Evaristo, de uma forma geral, e mais especificamente na obra Canção de Ninar, Menino Grande, a qual foi a norteadora do projeto de sequência didática do grupo. A pesquisa bibliográfica também selecionou obras para aprofundar os conhecimentos sobre sequência didática, como também analisar obras já existentes relacionadas ao tema. Optou-se por textos que dialogassem com a valorização da literatura afro-brasileira, cuja produção traz à tona questões sociais, culturais e históricas, as quais são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, mais consciente e que respeita a diversidade. A proposta da sequência didática sobre Canção de Ninar para Menino Grande é plenamente execuível e altamente aplicável no ensino médio, desde que o professor esteja preparado para conduzir as discussões com sensibilidade, intencionalidade pedagógica e articulação com temas contemporâneos. É uma oportunidade potente de colocar os estudantes em contato com uma literatura de resistência, de afetos, estimulando a leitura crítica de mundo, com possibilidades didáticas e análise profunda da obra. Discussões sobre masculinidade negra, afetividade, produção de textos autorais, poemas, cartas, narrativas inspiradas na obra, o uso também de recursos audiovisuais, rodas de conversas, comparações com as demais obras da própria autora e de outros autores da literatura negra.